e serei o Deus deles. De sorte, de sua parte, disse Deus a Abraão: guarda a minha aliança, tanto você quanto seus futuros descendentes. Essa é a minha aliança, que você terá que guardar. Todos os nascidos na carne terão de fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Pai, a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Senhor, eu não tenho nada de bom para oferecer para os meus irmãos. Tudo de bom que eu recebo vem do Senhor. E assim como o Senhor ministrou essa palavra no meu coração e transformou minha vida, eu peço, Pai, transmita com autoridade, poder e graça na vida dos meus irmãos também. Que seja uma noite de libertação, que seja uma noite de novos caminhos, que seja uma noite de pessoas sendo reerguidas para a glória do teu nome, Senhor. Usa a minha boca, Senhor, para falar aquilo não que eu quero, mas que o teu Espírito Santo deseja falar, porque nós somos um povo que somos sedentos pela tua palavra. Nós somos um povo que amamos ouvir a tua voz. Nós somos um povo que nós saímos da nossa casa não para ver o nosso irmão, mas para receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco e para adorar e celebrar a tua santa palavra, Senhor. Porque a tua palavra que sustenta a nossa vida, e nós te agradecemos por ela, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Senhor tem ministrado ao meu coração durante essa semana sobre aliança. E o versículo que nós lemos vai dizer que, na história muito conhecida, a história de Abraão, que o Senhor o chamou para ser pai de uma grande nação, mas o Senhor fez um acordo com ele. Que acordo é esse? O Senhor falou: Abraão, da minha parte, eu vou fazer você ser pai de grandes nações. No meio da sua descendência se levantará reis. Do meio da sua descendência se levantará guerreiros. Eu vou fazer de você uma grande nação. Mas você tem que fazer a sua parte também. E a sua parte é: você terá que cortar a parte da carne. Quando nós vamos estudar, nós entendemos que essa parte é o prepúcio do homem. Se você não sabe o que é, pesquise quando chegar em casa, porque se eu falar aqui, você vai sentir dor só de eu falar. Imagine naquela época. A Bíblia vai dizer mais à frente que ele começou a amolar as pedras para fazer essa cirurgia. Mas o Senhor falou: a minha parte com você é: eu vou fazer de você uma grande nação. Mas a sua parte comigo é: você precisa cortar a carne de todos os seus descendentes. Então Abraão prontamente pega o seu filho Ismael, que até então ele não tinha Isaac. Ele pega o seu filho Ismael, corta o prepúcio de Ismael, corta o seu e de todos os seus servos e de todos os homens que estavam ali. Então o Senhor dá uma ordenança para que não seja feito quando adulto. O Senhor fala: quando um homem nascer, no seu 8º dia de vida, você fazer essa cirurgia para que sinta menos dor. E assim Abraão faz. E ali se estabelece uma aliança. E o Senhor tem ministrado no meu coração sobre a aliança. Aliança não é algo que vem só de uma parte se esforça. Numa aliança tem que ter concordância, tem que ter reciprocidade. É o que Deus está falando para Abraão: olha, Abraão, eu vou fazer a minha parte na tua vida, mas eu preciso que você cumpra a sua parte também. E Abraão cumpre a parte dele. E eu quero começar a ministrar para você que quem tem uma aliança tem direito à liberdade. Repita comigo: quem tem? Amém? Vocês estão vivos hoje? Vamos lá. Quem tem uma aliança tem direito à liberdade. Lá no mundo vai dizer que quem casa botou a coleira no pescoço, agora está preso. Mas muito pelo contrário.
Quem casa encontrou verdadeiramente a liberdade, porque agora se torna uma só carne. Irmão, o que é ruim lá no mundo. Aqui para Deus é bênção, é coisa boa, irmão. Casamento é bênção. Então deixa eu falar uma coisa. Quem tem uma aliança tem direito à liberdade. Pastor, por que você está falando isso? Porque Abraão fez uma aliança com o Senhor. Aí Abraão vai gerar Isaac, Isaac vai gerar Jacó, Jacó vai gerar os 12 filhos, um deles é José. Aí o que José vai fazer? Vai para o Egito, se torna governador do Egito. Uma grande fome chega na terra. E o que acontece? O povo de Israel sai de Canaã e vai para o Egito. Mas deixa eu te perguntar, irmão, no versículo que nós lemos, o Senhor falou o quê? Que Ele daria a terra de Canaã para Abraão e seus descendentes. Ou seja, Canaã pertence ao povo de Israel. Egito não é terra deles. Vocês estão comigo aqui? Canaã pertence a Israel, é terra deles. Mas o Egito não é terra deles. Aí acontece uma fome no mundo. O povo de Israel sai da sua terra e vai para a terra do Egito, vai para a terra que não é deles. E amém, porque o Senhor estava enviando provisão lá, mas aquilo era um momento temporário para eles passarem lá. Mas só que eles fazem desse momento temporário a morada deles. A fome passa, as coisas se normalizam e eles não voltam para a terra deles, mas continuam habitando no Egito. E quando eu li isso, o Senhor me chamou a atenção, porque nós temos que tomar cuidado, nós temos que saber o que o Senhor tem para a nossa vida, nós temos que saber onde o Senhor nos estabeleceu, nós temos que fincar as nossas raízes aonde o Senhor nos estabeleceu. Porque se eu posso até ir para o Egito no momento da dificuldade, porque está tendo fome, mas o Egito não é lugar para eu morar. Eu tenho uma terra, e minha terra é Canaã. E isso quer dizer para nós aqui nessa terra, irmão, muitas das vezes nós nos apegamos às coisas aqui nessa terra, nós nos apegamos a bens materiais, nós nos apegamos a sentimentos, nós nos apegamos a tanta coisa, mas nós já foi ministrado aqui através dos louvores, o nosso lugar não é essa terra, nós estamos aqui de passagem. Pastor, qual é o meu lugar? O teu lugar é na Canaã celestial, você vai morar com o Pai. Então não se apega às coisas daqui, porque você está aqui de passagem. Porque quem habita no Egito e tem o seu coração voltado para o Egito, tem forte tendência a se tornar escravo do Egito. Nós só viramos escravos das coisas aqui da terra quando nós entendemos que nossa habitação é aqui e não entendemos que a nossa habitação é nas regiões celestiais junto com o Pai. E é interessante porque assim como aconteceu com o povo do Egito, pode acontecer conosco. Pastor, o que é isso? É eu ficar preso aqui nessa terra e não subir junto com a igreja para morar em eternidade com o meu Senhor, porque eu fiquei preso no Egito. Eu não entendi que o Egito é um tempo passageiro. E quem entende que vai morar na Canaã celestial não se contenta com o que vive no Egito. Mas aquele povo se contentou. Aquele povo continuou habitando no Egito, até que se levanta um faraó, que a Bíblia vai dizer que não conhecia a história de José, e começa a escravizar o povo. Mas aquele povo tinha uma aliança. E quem tem aliança não vive debaixo de escravidão. Eu não sei se essa mensagem está fazendo sentido para você. Eu não sei, talvez, se você tem vivido debaixo de escravidão. Pastor, o que é escravidão? Escravidão de pecado, escravidão de sentimento, escravidão de diversas coisas, irmãos. Tem coisas que têm te escravizado, te machucado, te ferido. Você não nasceu para viver debaixo de escravidão. Porque você tem uma aliança, e quem tem uma aliança tem que viver em liberdade. Mas aquele povo agora está vivendo debaixo de uma escravidão. Êxodo, capítulo 2, Êxodo é logo depois de Gênesis.
Êxodo capítulo 2, versículo 23. Preste atenção aqui. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. O povo está vivendo debaixo de escravidão, mas eles são um povo que tem uma aliança. Olha o que a Bíblia começa dizendo. A Bíblia começa dizendo que eles estão gemendo debaixo da escravidão. Eles estão sofrendo com a escravidão. Eles estão sendo torturados pela escravidão. Mas só que a Bíblia vai dizer que mesmo sofrendo, que mesmo gemendo debaixo da escravidão, eles clamam a Deus. Pastor, o que é isso? Muitas das vezes você passa por dificuldades na sua vida, de sentimentos, de coisas ruins, do seu passado, e você está sendo escravizado por isso, e o Senhor vai dizendo: ei, clama a mim que eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e novas. O problema é que quando nós estamos debaixo de uma escravidão, nós nos esquecemos de clamar e nós só sabemos chorar. O choro é ruim, pastor? Não, o choro é necessário, mas lágrimas sem oração são gotas perdidas no seu rosto. Você só está se desidratando. Mas se as suas lágrimas estão acompanhadas de um clamor, você pode ter certeza, o Senhor começará a agir a teu favor. O povo estava 400 anos debaixo de escravidão, vivendo aquilo que eles não foram chamados para viver. Eles passaram 400 anos chorando, 400 anos se lamentando, 400 anos sofrendo. Ei, o Senhor me traz aqui essa noite para dizer: há quanto tempo mais você vai ficar sofrendo? Há quanto tempo mais você vai aceitar ser escravo? Quando você entender que é só você clamar que eu trago liberdade para a tua vida, você não vai só chorar, você não vai só viver amargurado, você pode até chorar, mas você vai clamar. E quando você clama, a palavra para o Senhor para você nessa noite é: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você não foi chamado para viver debaixo de escravidão. Você não foi chamado para viver uma vida difícil. Você não foi chamado para viver uma vida ruim. Você foi chamado para viver uma vida em liberdade. Pastor, a vida em liberdade é eu ficar isento de problemas? Não. Mas é você ter a certeza que quem está do seu lado garante a tua vitória em todos os momentos. Você foi chamado para viver em liberdade. O povo de Israel chegou em determinado momento, depois de 400 anos, que eles botam os joelhos no chão e falam: até agora nós só choramos, até agora nós só sofremos, vamos agora clamar o nome do Senhor. Aí no momento que eles clamam, olha o que a palavra vai dizer. A palavra vai dizer que o Senhor ouviu o clamor do seu povo. O que é isso? Deus está enxergando as tuas lágrimas, tenha certeza disso. Mas quando você clama, Ele está com os ouvidos atentos, ouvindo tudo aquilo que você está depositando nele. E meu convite para você nessa noite, o convite do Espírito Santo para nós nessa noite é: comece a clamar mais. Às vezes você só está perdendo tempo. Quando você começar a viver uma vida de clamor, você vai ver a mão do Senhor te sustentando. Às vezes as coisas não começaram a acontecer ainda porque você ainda não começou a clamar. Clamar não é fazer orações repetitivas: Senhor meu Deus, muito obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Não. Clamar é você botar o joelho, botar a cabeça na cama e começar a falar: Pai, está difícil, Pai, está complicado, Pai, está acontecendo isso e aquilo. Ei, querido, deixa eu dizer uma coisa: você tem um Pai. Começa a botar o que você precisa falar para Ele, irmão.
liberar o que você precisa falar para Ele. Ele é um pai, todo pai gosta de ouvir o que o teu filho tem a dizer. Por mais difícil que seja a relação, às vezes, do pai físico aqui na terra. Às vezes a comunicação não é boa, mas eu estou falando do nosso Pai Celestial. E o nosso Pai Celestial, quando a gente conversa com Ele, Ele está com os ouvidos atentos. Ele pode até não responder, mas pode ter certeza, o céu já está se movimentando para Ele te sustentar. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa clamar. Vira para o irmão que está do teu lado, me ajuda a pregar aí, fala para ele, clame mais, irmão. Libera uma palavra profética para ele agora. Fala assim, se você clamar, mas fala sério, como um profeta, olha para a cara dele, trava. Se você clamar, a sua vitória não vai acontecer, ela já aconteceu. Aleluia. Então Deus ouve o clamor do seu povo, envia o libertador Moisés, que tira o povo do Egito com 10 pragas, com mão forte, o que parecia impossível. Sair da escravidão, Deus faz. Ei, o que você acha que é impossível na tua vida? Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor é capaz de fazer. Aleluia. Porque a Bíblia diz que Ele é Senhor dos exércitos. E eu não lembro de ver na Bíblia que Ele perdeu uma batalha. Não vai ser a sua, que vai ser diferente. Bota Ele na frente que a vitória é garantida. Por quê? Porque a aliança me capacita para a guerra. O povo sai do Egito, mas por murmuração começa a viver no deserto. Passa toda aquela geração, Moisés, Arão, Miriam, todo mundo morre. Só fica Josué e Caleb. E quando eles ficam, se levanta uma nova geração. Mas só que essa nova geração que se levantou, eles não tinham feito a aliança que o Senhor tinha proposto a Abraão. Então o que eles vão fazer? Vai chegar o momento deles conquistarem a terra prometida. Vai chegar o momento deles irem até Jericó, que era a primeira cidade a ser derrubada para começar a conquista daquilo que Deus prometeu lá atrás. Mas só que eles não tinham cortado a carne. Eles não tinham feito a parte deles com a aliança com Deus. Aí olha só o que a Bíblia vai dizer. Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5, versículo 8. Meu Deus, eu vou ter que começar a usar paninho. Josué, capítulo 5, versículo 8. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, esse lugar se chama Gilgal. O povo de Israel, todo aquele povo que estava na escravidão, foi liberto, mas por culpa deles mesmo, eles ficaram sem poder acessar a terra prometida, mas não morreram debaixo da escravidão. Morreu no deserto, mas não morreu debaixo da escravidão. E aí, queridos, isso aqui nem estava no script para falar, mas deixa eu te dizer uma coisa: você pode até morrer no deserto, mas você não vai morrer debaixo da escravidão. Pastor, mas que negócio é esse? Eu vou morrer no deserto? É melhor morrer no deserto, onde a mão do Senhor envia maná, envia cordonices, do que viver debaixo da escravidão do pecado, do que viver debaixo da escravidão de sentimentos ruins, do que viver debaixo da escravidão do teu passado. Você não foi chamado para isso. O Senhor está falando aqui nessa noite. Hoje é a noite que Ele vai arrancar pessoas da escravidão. Você não foi chamado para viver nesse lugar. Esse lugar não te pertence. E nem que o Senhor te tire de lá para te levar para o deserto, mas você vai sair da escravidão. Pastor, mas como assim eu vou
vão morrer no deserto. O povo só morreu no deserto porque desobedeceu. Porque aqueles que obedeceram, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. O Senhor tirar da escravidão é fato. Aí Ele pode até tirar da escravidão e levar para o deserto. Mas pastor, se levar para o deserto, continua fazendo o que Ele direciona. Que você vai sair do deserto e vai entrar na terra prometida. Mas pessoal, aleluia, hein? Quem foi o anjo que passou e fez isso? Aleluia. Pode aplaudir a Deus pela vida do Patrício? Obrigado. Você tocou meu coração bravo. Nem vi. Então quem tem uma aliança, a aliança capacita para viver a guerra. Por quê? Aquele povo não tinha sido eles estavam sem a aliança com Deus. O que Deus vai fazer? Josué, peraí. Vocês estão prestes a conquistar Canaã. Beleza. Eu vou fazer a minha parte, mas vocês têm que fazer de vocês. Vocês não cumpriram a aliança ainda. Os seus pais não cumpriram a aliança. Aí o que vai fazer? Vai cortar o prepúcio daqueles homens. Eles ficam no acampamento até se recuperar. Depois, pastor, o que acontece? Eles vão para Jericó. A Bíblia vai dizer que Jericó tinha a maior muralha daquela época. Eles não precisaram encostar um dedo para a muralha cair, porque a aliança deles derrubou a muralha. A palavra do Senhor vai dizer que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Sabe o que isso quer dizer? Tem coisas na sua vida que você só precisa obedecer. Às vezes você nem precisa sacrificar nada. Você só precisa obedecer e você não vai precisar nem encostar a mão para essa muralha cair. Aleluia, eu creio. Você só precisa firmar a sua aliança. Porque firmando a aliança você está capacitado para a batalha. E deixa eu te falar uma coisa, você não vai precisar nem botar uma mão para derrubar essa muralha que está na sua frente. Aleluia. O Senhor se encarrega de fazer isso por você. Então quem tem uma aliança está capacitado para guerrear. E é interessante porque a nossa vida ela é repleta de guerras. Nós passamos por guerras a todos os momentos. Eu estou sozinho nessa ou você também passa por guerra direto? A gente passa por guerra direto. E é a aliança, irmão, que vai te capacitar a vencer todas elas. Pastor, mas eu estou saindo derrotado das guerras que eu estou enfrentando. Você está aliançado. Se não tiver, deixa eu dizer uma coisa. Hoje é a noite de se aliançar com o Senhor. Porque é Ele que vai garantir aquilo que você precisa de garantia. Porque além de tudo, a aliança me dá certeza que eu vou conquistar a vitória. O que é ter certeza? É ter convicção de que algo vai acontecer. E quem tem aliança tem certeza que não sai derrotado na batalha que está enfrentando nos dias atuais. Você lembra de Davi? Quando o gigante se apresentou para o povo de Israel e começou a desafiar o povo de Israel. A Bíblia vai dizer que durante 40 dias Golias estava humilhando o povo de Israel, porque não tinha ninguém que se levantasse para combater aquele gigante. Aí o que a palavra do Senhor vai dizer? Que chega Davi, um pastor de ovelhas que nem guerreiro era. Aí olha o que Davi vai dizer. Não precisa abrir não, se você quiser abrir, amém, mas eu vou ler aqui. 1 Samuel, capítulo 15, verso 26. 1 Samuel, capítulo 17, verso 26. Olha o que diz. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Olha só, irmão. Quem é esse filisteu incircunciso
para desafiar o exército do Deus vivo. Um gigante se levantou. Tem um exército de Israel. Ninguém tem coragem de se colocar na posição para batalhar com esse gigante. Por quê? Porque eles não lembraram que eles tinham uma aliança. E quem não lembra que tem uma aliança, aceita ficar com pensamento de derrota. Mas quem sabe que tem uma aliança, sabe que vai sair vitorioso da batalha. Não teve um soldado para se colocar na posição e falar: eu vou lutar contra esse gigante. E todos eles eram aliançados com o Senhor. Todos. Davi não era o único aliançado, não. Todo o povo de Israel era aliançado com o Senhor. Daquele exército, todos tinham uma aliança com Deus. Qualquer um que fosse iria ganhar, porque tinha aliança. Mas só que aí que está. Às vezes nós não nos lembramos que nós temos uma aliança com Deus. E quem não lembra que tem uma aliança com Deus, acha que vai perder as situações que está passando. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje é noite de você lembrar que você tem uma aliança com o teu Deus. E que o teu Deus, meu filho, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou que você vai viver uma vida em abundância, você vai viver uma vida em abundância. Se Ele prometeu que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, se prepare, porque a alegria está chegando. Davi se coloca à disposição e fala para aqueles, e fala: quem é esse incircunciso? A Bíblia relata que Golias era um gigante, mas Davi não chama Golias de gigante. Às vezes nós olhamos para as coisas que estão acontecendo na nossa vida e a gente fala: olha que gigante, como que eu vou vencer esse gigante? Ai meu Deus, como que eu vou vencer esse gigante? Ei, que o Espírito que habitava em Davi, que habita dentro de mim e você, floresça dentro de nós, para que nós não nos colocarmos e falarmos: quem é esse gigante? Não, nós vamos olhar e vamos falar: quem é esse incircunciso? Porque incircunciso é aquele que não tem. Os problemas que você está enfrentando, o inimigo tem atingido a sua família, tem atingido a sua casa, tem atingido a sua área sentimental, a sua área financeira, a sua área ministerial. Eu não sei o que o inimigo tem atingido na sua vida, mas deixa eu te dizer uma coisa: você tem uma aliança, ele não tem. E quem tem aliança tem garantia da vitória. Davi só enfrentou porque ele se lembrou. No exército, no meio de milhões dela, ele se lembrou: nós temos uma aliança. Se eu creio que o meu Deus é o Senhor dos exércitos, como é que eu vou ter medo desse gigante? É o que nós passamos na nossa vida. Se nós cremos que o Senhor é o Deus que provê, se nós cremos que o Senhor age na nossa vida, se nós cremos que o Senhor é o Deus que cura, se nós cremos que o Senhor é o Deus que faz, por que que nós estamos atemorizados e estamos paralisados? O Senhor quer que essa igreja aqui viva uma vida de coragem, de ousadia, porque Ele não te deu um espírito de covardia, mas sim um espírito de ousadia. De olhar para essa situação que você está passando e falando: ah, querido, você é só um incircunciso. Essa situação pode até ser grande, mas maior do que essa situação difícil, maior do que esse momento difícil que eu estou passando, é o Deus que eu sirvo. Porque a Bíblia diz que o mundo está na palma de suas mãos. Hoje é uma noite que o Senhor está vindo para relembrar o seu povo, para dizer: lembre-se do tamanho do Deus que você serve. Porque quando você olha para o tamanho do Deus que você serve, o seu problema que para você é gigante torna-se minúsculo, porque maior é aquele que está com você. Aquele que está com você vai te sustentar nos seus dias ruins. Aquele que está com você vai te sustentar nos momentos que nem você acredita mais em você. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor me traz aqui essa noite para dizer: tem pessoas que nem elas mais acreditam nelas mesmas, mas o Senhor está dizendo: filho, filha, por que você não acredita mais? Porque eu ainda acredito em você. O Senhor ainda acredita no teu ministério. O Senhor ainda acredita na tua família.
O Senhor ainda acredita que você vai viver a vida que você nasceu para viver. Mas só que você tem que se lembrar da aliança que você tem com Ele, porque é isso que vai te sustentar. Pastor, mas o barco tá batendo, as ondas estão batendo, o barco está balançando. Mas lembre-se, aquele que tem aliança com você está na polpa dormindo, e tudo que você precisa falar é: Senhor, não importa que pereçamos. Imediatamente Ele vai se levantar e vai falar: acalma-se. E tudo que estiver acontecendo à sua volta vai ter que se acalmar, porque a Ele foi dada autoridade no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua vai ter que confessar que Ele é o Senhor. Até essa situação que você está vivendo vai ter que se colocar de joelho e reconhecer que maior é aquele que está te guardando. Mas lembre-se, você tem uma aliança com Ele. Aleluia. Você não está só nisso que você está vivendo. Ele está com você. Pastor, eu já fiz uma aliança com Deus. Eu já me lembrei que eu tenho uma aliança com Ele. Mas mesmo assim as coisas continuam difíceis. Às vezes vem o pensamento: será que Deus lembra que Ele tem uma aliança comigo? Abra aí por gentileza Gênesis capítulo 9, versículo 14. Gênesis capítulo 9, versículo 14. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de toda espécie. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra, as espécies que vivem na terra. Certa vez Deus fez uma aliança com um homem chamado Noé, porque ele mandou o dilúvio. Noé obedeceu, mas o Senhor falou: Noé, nunca mais eu vou fazer cair um dilúvio para acabar com toda a humanidade novamente. E para provar, toda vez que cair uma tempestade, vai se levantar um arco-íris que vai atravessar de uma ponta a outra, e eu vou me lembrar da aliança que eu tenho com o meu povo. Aleluia. Nós vamos viver um momento de tempestade na nossa vida. Você não está isento disso, eu não estou isento disso. Mas só que depois da tempestade nós conseguimos ver o arco-íris. E o arco-íris me lembra que o Senhor sabe da aliança que Ele tem comigo. Deus fez a aliança com Noé lá atrás, muito antes até de Jesus descer na terra. E até hoje a aliança que Ele fez com Noé, nós conseguimos contemplar com os nossos olhos no céu. Se Ele lembrou da aliança que Ele fez com Noé há muitos anos atrás, deixa eu te dizer, Ele lembra da aliança que você tem com Ele. Ele não te desamparou. Talvez é você ou eu que estamos longe demais para contemplar o que o Senhor tem feito na nossa vida. Porque o arco-íris vem depois da tempestade. Ele me faz lembrar que eu tenho uma aliança com o Senhor. Já estou finalizando. Eu vou abrir agora na carta aos Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9.
versículo 11. Preste muita atenção aqui para a gente encerrar. Hebreus 9:11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homem, isto é, não pertence a esta criação, por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve redenção. Ora, se o sangue dos bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Versículo 24 e 28, no mesmo capítulo 9. 24 ao 28. Pois Cristo não entrou no santuário feito por homens, uma simples apresentação do verdadeiro. Ele entrou nos céus. Repita comigo: ele não entrou no tabernáculo feito por homens. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote, que entrava no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados do mundo, e aparecerá a segunda vez para não tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. O que é isso? É que lá no Antigo Testamento, desde a época de Moisés, quando o povo estava no deserto, existia o tabernáculo, que existia o pátio, o lugar santo, e tinha um véu que separava o lugar santo, que quem adentrava se chamava-se o lugar santíssimo, e só podia entrar no lugar santíssimo o sumo sacerdote. Eu vou ilustrar isso daqui melhor. Preciso de algumas pessoas, alguns voluntários. Já que não tem voluntário, vai quem abaixou a cabeça. Vem Jordão, vem Juninho. Já que não tem voluntário, vai quem abaixou a cabeça. Quem vai representar Deus aqui no teatro? Primeiro teatro da Event Church, hein? Não, ele mandou você e também você. Você vai ser Deus, vem cá, está representando Deus. Quem vai ser o sumo sacerdote aí? Jordão. Não quer ser pecador não, né? Vem cá, fica de frente para Juninho. Olha como é que acontecia. Juninho é alguém que pecou. É alguém que está vivendo debaixo de escravidão. Figuramente, tá? Em nome de Jesus, é abençoado esse rapaz. Aí Juninho vai chegar para o sumo sacerdote e vai falar assim: estou em pecado. Não, o seu pecado. Não é pecado, não. Era pra ser você na gula? Outro pecado? Fala aí, irmão, fala um pecado aí pro Juninho. Tá mentindo? Eu tô mentindo. Fala com vontade. Eu tô mentindo. Aplauda o Senhor pelo Juninho. Aleluia.
um pecado, aí Juninho vai pegar e vai entregar um animal. Entrega um animal aí para o sumo sacerdote. Figuramente vai entregar isso. Entregou um animal. Agora o sumo sacerdote é o único que tem acesso a atravessar o véu. Imagina, tem um véu aqui. Para chegar, orar e Deus receber através do sangue que foi derramado no animal o pecado e perdoar Juninho. Mas precisava o sumo sacerdote fazer. Você acredita na Trindade? Amém. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus Filho cansou disso. Aí o que ele fez? Se tornou homem, habitou entre nós e começou a fazer maravilhas. Mas só que depois de habitar entre nós, ele não foi no Santo dos Santos, que foi feito por mãos humanas. Ele morreu na sua morte de cruz. Aleluia. Adentrou lá no céu e falou para o seu pai: Tetelestai, está consumado. Glória a Deus. Sabe o que é isso? Jesus não veio aqui para fazer por você o que os homens já faziam. Jesus não quer fazer por você o que os homens já fazem. Jesus desceu na terra para fazer aquilo que ninguém tinha capacidade de fazer por mim e por você. E Ele ainda está disponível. Sabe por quê? Porque Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele levantou, ressuscitou, está sentado à direita do Pai, ainda vive, e é Ele que é o único que pode fazer por mim e por você o que homem nenhum é capaz de fazer. O que homem nenhum pode fazer, Ele pode fazer por você. Porque Ele não entrou em santuários que foi feito por mãos humanas, mas Ele entrou no céu, foi diante do Pai, derramou o seu sangue, e agora não precisa mais sacerdote derramar sangue de animal. Agora o que precisa é um joelho dobrado, um coração contrito, para Ele entrar, fazer morada e transformar as nossas vidas. O que Jesus fez por nós não foi pouca coisa. Ministério de Louvor já pode vir. Para encerrar, Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Olha que coisa maravilhosa, presta atenção nesse versículo, irmãos. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam plenitude. Nele também vocês foram circuncidados. Não uma circuncisão feita por mãos humanas, mas a circuncisão feita por Cristo, que é o despojado corpo da carne. Ou seja, aquilo que era aliança, circuncisão, nós podemos até não ter sido circundados na carne, mas através da morte de Jesus nós fomos. Aí olha o que continua dizendo: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foi ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu, pregando na cruz e tendo despojado os poderes e autoridades, Ele fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A Bíblia aqui está dizendo sobre uma escrita que existia a respeito de mim, uma escrita que existia a respeito do Léo.
E a palavra vai dizer que a escrita era contrária, ou seja, o que estava sendo escrito, estava sendo entregue a Deus, eram coisas ruins que diziam o nosso respeito. Pastor Gabriel fez isso, Diácono Léo fez aquilo. Existia uma escrita que era apresentada a Deus com todas as nossas culpas, com o nosso passado, com tudo que nós fizemos de errado. Aí a Bíblia vai dizer, no versículo que nós lemos, é por isso que eu digo que é lindo, que o Senhor, quando morreu na sua morte de cruz, Ele pegou essa escrita, e além do seu corpo crucificado na cruz, essa escrita foi crucificada também. E a Bíblia diz que, como num espetáculo, Ele triunfou sobre todas as dores, Ele triunfou sobre todas as amarguras, Ele triunfou sobre toda a escravidão. Ei, querido, não sei se você está entendendo a mensagem dessa noite. Aquilo que você vive de difícil, Deus já triunfou sobre ela. Na sua morte de cruz, Ele triunfou. A sua vitória não vai chegar, ela já chegou. E o nome da sua vitória é Jesus Cristo, a esperança da glória eterna. Se coloque de pé. Deixa eu te dizer uma coisa, hoje é noite de Deus lembrarmos que nós temos uma aliança com Ele. Essa aliança foi feita através da morte de cruz que Ele fez por nós. E o que nós precisamos fazer para nos aliançar? Levantar a mão e falar: Senhor, eu quero me aliançar com o Senhor. O que isso quer dizer, querido? Se você ainda não levantou a sua mão e falou: eu quero me aliançar, hoje é noite de você fazer isso. Mas pastor, eu já fiz, mas não estou mais aliançado com Ele. Hoje é noite de refazer a aliança com Ele. Pastor, eu tenho uma aliança, mas vira e mexe, eu me esqueço da minha aliança com o Senhor. Hoje, essa aliança vai ficar gravada na sua memória e você não vai mais se esquecer. E quando você passar por momentos difíceis, você vai se lembrar: eu tenho uma aliança, eu tenho uma promessa e eu vou viver o melhor de Deus. Feche teus olhos, bote a mão sobre o teu coração. Escute isso.